Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza, venho até você nessa data com uma gravação, não tenho gravado com frequência não, mas nós estabelecemos uma nova série denominada Se Está na Bíblia, Serve para Nós. E hoje gostaria de trazer até você um assunto que precisa de uma atenção razoavelmente grande para todos nós, de todos nós merece atenção. Principalmente se nós somos aquelas pessoas que frequentam ou já frequentaram uma igreja evangélica, já se disseram cristãs, seguidoras de Jesus. Amém? Senhor Deus colocou essa mensagem no meu coração hoje, logo que eu abri os olhos. Então, quando eu coloquei os meus pés fora da cama, foi para gravar essa mensagem com a qual eu desejo abençoar você. Eu desejo transmitir a você um conceito bíblico. Amém? Eu quero te convidar a meditar na palavra que o Senhor Deus me trouxe ao coração e me trouxe, então, a partir dela, essa meditação que é muito importante para todos. Salmo 139, Salmo de Davi, um dos salmos mais preciosos, mais maravilhosos da Bíblia Sagrada, onde o rei Davi fala com Deus. E ali ele fala de coisas muito profundas que eu entendo que precisam fazer parte do nosso dia a dia. Amém? Imaginar Deus. Ele imaginava Deus, por isso ele falava com Deus. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles sequer havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue,
Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este é o Salmo 139, um salmo profundo, de um homem profundo, um homem que levava Deus a sério, um Deus que na sua qualidade de guerreiro que ele começou a ser, né, os primeiros passos de Davi nessa vida louca, nessa vida, infelizmente, guiada por Satanás, foram passos de guerreiro. O Davi, querido, querida, cuidava do rebanho da família dele. E no dia em que ele esteve com o rei Saul pela primeira vez, depois de ele ter ouvido falar que o rei daria a sua filha em casamento, caso houvesse entre os soldados alguém com garra, com ódio no seu coração, no seu olho, para derrubar o incircunciso filisteu Golias, o gigante, e que também a família desse soldado teria ad eterno isenção de impostos, Davi se apresentou a Saul dizendo a ele: ó rei, eu sou piquititinho, sou adolescente, mas eu sei o que é guerrear, eu sei o que é dar um teco no inimigo. Neste caso, era inimigo do rebanho do meu pai, da minha família que eu prezo. Eu sei o que é isso, rei. Eu matei um urso e um leão. Olha, o senhor acha que eu não vou dar conta desse incircunciso? Eu vou sim. E assim ele se apresentou. O rei Saul não deu crédito àquelas palavras advindas de um jovem, um adolescente, que para ele, Saul, não tinha experiência de guerra. Só que o Davi tinha. Ele pastoreava o rebanho da família dele. Sabe, querido, querida, eu fico pensando assim, muitas vezes as pessoas vão fazer as coisas e elas não denotam carinho, responsabilidade, dedicação. Elas não se mostram assim. Qualquer coisa é qualquer coisa. Elas são levadas por qualquer vento de doutrina, né? O Davi, quando viu o leão, quando viu a ursa, ele estava no direito dele de sair correndo e deixar o rebanho dele ali. Lá no Evangelho segundo João, no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo diz, né, o mercenário, ele vira o lobo e abandona as ovelhas. O Davi viu chegar o urso, viu chegar o leão, ao invés dele sair correndo e largar o rebanho do pai dele, da família dele, né, para trás, ele encarou. Ele correu o risco de morrer, com toda certeza, ele sabia que podia morrer. Mas ele não morreu. Você talvez diga assim, Sônia, que história é essa? Quem é que enfrenta um urso e sai vivo? Quem é que enfrenta um leão e sai vivo? Bom, nós temos histórias de pessoas que não enfrentaram o leão conforme fez Davi, porque na verdade o leão e o urso não foram contra Davi, foram contra as ovelhas, contra o rebanho da família dele, né? Mas nós vemos nos programas da TV fechada, por exemplo, da TV paga, né? Situações de pessoas que se encontraram, né? Com ursos, com leões, com bestas feras, e muitas morreram. Mas algumas tantas, na luta travada com aquela besta fera,
elas podem ter saído daquela batalha sem um braço, sem uma perna, com deformações no rosto, mas saíram vivas. Né? Agora, o que nós retratamos aqui é que o Davi, ele contou isso para o rei Saul, né? Ele partiu para cima tanto do urso quanto do leão, que estavam com o intuito de atacar e foram na tentativa de atacar efetivamente o rebanho da família dele. Ele estava ali guiando aquele rebanho, ele estava responsável por aquele rebanho, ou seja, o rei Davi, quando pegava alguma coisa para fazer, ele fazia direito, né? Ele se empenhava para que desse certo, para que fosse corretamente feito, né? E era isso que ele estava falando para o rei Saul. Ó rei, tudo que eu pego para fazer, eu faço com dedicação, eu levo a sério. Quando eu estou a serviço da minha família, eu defendo aquilo do que a minha família precisa, né? É como se fosse aqui, não é? Quando a gente vê um casamento, né? Existe um negócio chamado casamento aberto, que nada mais é do que um casamento em que as partes podem ter relações sexuais com qualquer outra pessoa, né? Quer dizer, um troço assim doido, né? Porque ao invés de cercarem, colocarem cerca para proteger, as pessoas derrubam os muros e as cercas e as proteções e se colocam de braços abertos para o mal. E ele efetivamente chega. Muito em breve acontece a separação. E acontecem outras tantas coisas que são terríveis. Mas o Davi nos dá esta lição de como tratar das coisas, não é? Como que você trata as coisas? Como é que você trata a sua vida? Como é que você trata a sua fé em Cristo? Como é que você trata o cristianismo? O cristianismo para você é algo que já teve o seu tempo na sua vida, que agora não tem mais? Agora você ocupa o espaço do cristianismo com outras coisas, com outros ventos de doutrina, né? Com outros evangelhos? Hoje a palavra tem o intuito de nos fazer pensar nisso, né? Porque se está na Bíblia, serve para nós. Amém? Na Bíblia está a história de um homem que depois se tornou rei, antes de ser levantado, empossado efetivamente no trono de Israel. O Davi, conforme ele se apresentou para o rei Saul para lutar pelo exército de Israel, por Israel, ele era um arpista, ele era um músico. A maioria dos salmos que nós temos na Bíblia Sagrada são 150 salmos. Grande parte desses salmos foi escrita pelo nosso querido Davi, um homem inspirado, um homem inspirador, um homem que levava a sério tudo quanto ele fazia. Se ele era um poeta, ele era um excelente poeta. Se ele era um guerreiro, ele era um guerreiro de dar água na boca. Tanto que deu mesmo, né? Porque numa das ocasiões, quando efetivamente o rei Saul decidiu persegui-lo, não foi por outra razão senão ele ter dado vitória ao exército de Israel, né? E no retorno dele as pessoas diziam e clamavam, né? Se, poxa vida, Saul venceu 1000, Davi venceu 10 de milhares, né? Então nós temos um homem que se colocava com muita dedicação a realizar aquilo que ele sabia fazer, né? Não dá para a gente esperar que a pessoa faça muito bem feito aquilo que ela não sabe fazer. Ela pode, obviamente, aprender a fazer, né? E aí, buscando aprender e aprendendo, ela se aperfeiçoando para que um dia seja muito bem feito. Mas aquilo que ela sabe fazer, ela tem que fazer bem feito, né? Eu, Sônia, particularmente, fico assim numa indignação razoável quando eu vejo as pessoas jogarem papel no chão, sabe? Tem uma lata de lixo do lado da pessoa, mas ela faz questão de jogar o papel no chão, de sujar o chão, de dar trabalho a quem vai limpar, sabe? Menosprezando a pessoa que realiza uma tarefa mais humilde, né? Quer dizer,
no meu modo de ver, essa é uma pessoa que não se dedica a viver melhor, sabe? Ela não se constrange diante das coisas ruins que ela pode produzir, né? Ela não se incomoda em, de repente, enfeiar alguma coisa. Ela não sabe observar, perceber quando uma casa precisa de pintura, por exemplo, uma parede precisa de pintura, quando uma casa precisa ser varrida, o chão precisa ser varrido. Ela não é capaz de perceber que tem uma pessoa doente e essa pessoa precisa de cuidado. Eu passei uma temporada na Argentina e, num dado momento lá, eu simplesmente vivi uma situação, né, que as pessoas me chamavam de tica de outro mundo. E uma das razões para isso foi porque um certo dia eu fiquei sabendo de uma senhora que adoeceu e morava sozinha. Então eu fui para a casa dela para ajudá-la. Ah, Sônia, você foi ajudá-la a escrever livros, a fazer alguma coisa que... Só um momento, querido. A fazer alguma coisa que, enfim, as pessoas consideram nobre. Foi escrever livros, foi, sei lá, fazer qualquer coisa que as pessoas normalmente consideram que é grande, que são grandes, comparadamente com as atividades mais humildes, né? Não. Eu fui para a casa dela, eu lavei roupa, eu cozinhei, eu limpei a casa dela, né? E as pessoas diziam que eu era uma tica de outro mundo porque eu fui fazer isso, porque para aquelas pessoas não era normal haver preocupação com uma pessoa que estava doente. Então tem gente que é assim. Tem gente que não se incomoda com a dor alheia. Tem gente que não se incomoda em saber que uma empresa está fechando, que muitas pessoas perderão seus empregos. Tem gente que não se incomoda com o mal. E por conta disso, eu quero ler de novo um versículo que nós passamos por ele, você talvez não tenha percebido. Está escrito assim, a partir do versículo 19, está escrito assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Né? Ele está dizendo para Deus, Deus, tomara que o Senhor desse conta e desse cabo do perverso. Aqui o Davi está mostrando que ele não gosta do homem mau. Ele não gosta, e qualquer associação com o homem mau é abominável para ele. Por isso que ele foi contra Golias. Ele viu o Golias passando o exército de Israel em revista, como se fosse o general daquele exército, e ele chamava os soldados de mariquinhas, seus mariquinhas. Ele ofendia os soldados de Israel. E quando viu aquilo ali, ele tomou como uma afronta, não só para si mesmo, mas para Deus, a quem pertencia aquele exército. Ele se lembrou imediatamente de Deus. Como é que uma pessoa pode afrontar alguma coisa de Deus? E aí ele diz aqui, tomara, ó Deus, que desses cabo do perverso. É como se ele dissesse, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor acabasse com o perverso. O Senhor não deixasse um fio de cabelo do perverso para ele continuar fazendo perversidades. E aí ele continua. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Aí aqui ele já está se dirigindo aos perversos. Ele falou com Deus, Deus, tomara que o Senhor acabe com os perversos. E ele virou para o perverso, para os homens de sangue, e ele disse, apartai-vos de mim. Aquele homem muito corajoso chamado Davi não admitia a possibilidade de andar lado a lado com homens sanguinários, fraudulentos, mentirosos, gente sem amor, sem coração, sem ternura, sem respeito, sem hombridade. Aí ele diz no versículo 20, eles se rebelam insidiosamente contra ti. Está falando com Deus.
contra Deus, eles se rebelam, Senhor, insidiosamente contra o Senhor. E como teus inimigos, Senhor, eles falam malícia. Olha que coisa. E aí ele vira para Deus e diz: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Davi está perguntando: Senhor, o tempo que o Senhor me vê lidando com o Senhor, com as tuas coisas, o Senhor me vê andando com os homens sanguinários, fraudulentos, mentirosos, pecadores, assentado na roda dos escarnecedores, detido, parado no caminho dos pecadores. O Senhor me vê assim, Pai? Ou o Senhor me vê aborrecendo os que te aborrecem, com raiva dos que te odeiam, dos que te aborrecem, fazendo mal? É isso que o Davi está falando. E não abomino os que se levantam contra ti? Eu abomino, Senhor. A criatura vai lá, fala um monte de asneira, fala um monte de blasfêmia. Eu não fico rindo não, Senhor. O Senhor nunca me viu rindo desse pessoal. O Senhor nunca me viu dizendo para esse pessoal que é assim que tem que ser. Não, Pai. O Senhor nunca me viu assim. E ele diz: aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Os inimigos de Deus eram inimigos de fato para o rei Davi, para Davi. Amém? Para mim, são inimigos de fato. E essa palavra de hoje, se está na Bíblia, e ela está, Salmo 139, versículos 19 até o 22, serve para nós. Você aborrece aqueles que aborrecem a Deus, meu querido e minha querida? Fica para hoje, fica para você hoje esta palavra. Amém? Para você meditar nela com carinho. E ele diz para Deus logo em seguida: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu interior. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele está fazendo um desafio a Deus. O Senhor pode me sondar. O Senhor pode provar os meus pensamentos. Você pode fazer isso também hoje? Você pode tranquilamente permitir que Deus sonde o seu interior, buscando em você ódio mortal dos inimigos de Deus? Esta é a palavra que eu deixo para você nesta data. Amém? Medite a respeito dela, porque todos nós nos achegaremos diante do trono de Jesus, no seu tribunal. Ele tem uma parte, uma vinda dele à terra, que será como juiz. Ele veio como Salvador, vai vir. Como Salvador, ele, na cruz do Calvário, estabeleceu a salvação para todos que creem nele, que o recebam como seu Senhor e seu único e suficiente Salvador. A próxima vinda vai ser como resgatador daqueles que perseveraram até o fim em crer nele e seguir as suas pegadas. E numa terceira vinda, ele virá para julgar as nações e para julgar vivos e mortos todas as obras realizadas por todos nós. Amém? Pense nesta palavra, porque se ela está na Bíblia, ela serve para todos nós e ela serve também para você. Amém? Fique na paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Tchau, tchau.